decretos de Educação e Cubatão se aposentaram, mas segundo o Ademário de Oliveira, essas aposentadorias são ampliadas. O prefeito identifica ganhava R$ 5.000. Com a mesma função, a professora se aposentou depois do decreto ganhando R$ 3.000. Você concedeu aposentadorias pelo teto do salário de 5 anos sem a devida contribuição. Então a Caixa não foi remunerada para poder ficar pagando para o resto da vida a aposentadoria para esses professores. Os decretos foram publicados em 2009 e 2010 pela prefeita Márcia Rosa. No fim do ano passado, o prefeito 2 decretos. Uma das irregularidades estaria na jornada ampliada dos professores, que se tornou permanente. O decreto é ilegal porque ele concedia um direito que é transitório, ele tinha a interpretação de que ele seria permanente. Então, ele se tornava injusto porque pagava tanto para o professor que estava dentro da sala dando aula, quanto para o professor que estava afastado por diversas razões, a mesma coisa. Então, quem trabalha e quem não trabalha ganhava igual. A gente chegou a pagar 3 professores para ter um dentro da sala de aula. Tudo será avaliado caso a caso, mas a estimativa inicial é que 80% dessas aposentadorias tenham irregularidades. Algumas podem até ser canceladas. O Sindicato dos Professores disse que vai brigar na Justiça para garantir os direitos da categoria. A gente vai se basear na Constituição, já que foram cancelados os decretos, né? E a diferença vai acabar sendo muito pouca. O decreto fala em 60 meses, seriam 5 anos. A Constituição fala nas últimas 80 contribuições, na média, não é isso? Vai dar uma diferença mínima. Quanto ao que o professor estará recebendo ou não de aposentadoria, isso é feito com base no que ele contribuiu. Se ele contribuiu e contribuiu com as jornadas dele, nada mais justo do que ele receber de acordo com a contribuição previdenciária dele. O problema foi descoberto em setembro do ano passado, quando a ex-prefeita Márcia Rosa protestou no saguão da prefeitura. Ela dizia que não estava recebendo o salário de professora corretamente. A ex-prefeita, que editou o decreto, né, o seu corpo jurídico da época, foi tentar se beneficiar do mesmo decreto 8 anos depois. Foi aí, obviamente, onde veio à tona toda essa questão de supostas irregularidades. Ainda segundo o prefeito, Márcia Rosa queria receber o salário referente à ampliação de jornada, mesmo sem trabalhar essas horas a mais. Ademário mostra uma documentação usada por Márcia Rosa para se beneficiar desse direito que ela mesma criou. Em 2015, teve um pedido na prefeitura para que Márcia Rosa passasse a dar aulas na Escola Municipal Padre José de Anchieta. Pelo documento, ela assumiria essas aulas em fevereiro de 2016 em 2 períodos, de manhã e à tarde. O problema é que em 2016 ela ainda era prefeita. Ela atribuiu para ela como dando aula no ano de 2016, mas ela nunca deu aula no ano de 2016 porque ela estava trabalhando como prefeita. É impossível você ser, nem pode, você ser professor, subordinado a toda uma estrutura da secretaria e ao mesmo tempo ser prefeita comandando toda essa estrutura. E a Prefeitura de Cubatão diz que preparou uma denúncia para ser entregue ao Ministério Público nos próximos dias. Nós procuramos a ex-prefeita Márcia Rosa. Ela disse que os decretos não são ilegais e que não tentou se beneficiar deles. Conversamos também com o advogado dela. O que ele está colocando aqui significa o quê? Que uma pessoa que está trabalhando manhã e tarde, 2 períodos, e recebendo, vamos supor, R$ 3.000. Essa pessoa fica doente, tem um câncer, uma doença, um AVC, um infarto. No dia seguinte que ela ficou doente, ela para de receber a metade da jornada dela. Isso é uma punição, isso é uma supressão de direitos, de conquistas dos professores, reconhecidos inclusive pelo Estado de São Paulo desde 1985. Essa é uma questão. Com relação à aposentadoria, por exemplo, o professor trabalha 20 anos, 5, 10, 15, 20 anos, período manhã e tarde.
ganhando respectivamente de acordo com a sua jornada. Quando ele se aposenta pela metade, depois de uma vida inteira de dedicação. É isso que ele está fazendo com esse novo decreto? É isso que ele está revogando? Nos decretos que foram publicados em 2009 e 2010, é preciso ficar bem claro, não há nenhuma ilegalidade. Há muitas ilegalidades nesse novo decreto, que quer punir a carreira dos professores. Quando você se afasta para exercer um mandato eletivo, que é o caso, foi o meu caso, você não abre mão da sua carreira. E eu participo do processo de atribuição de aula. E é óbvio que no ano de 2016 eu não estaria assumindo aula nenhuma, porque eu estaria ainda no comando da cidade. Mas o direito a participar do processo de atribuição de aula, que foi para todos os professores da rede municipal, numa nova jornada em que a gente reconheceu o piso nacional do salário dos professores, todos os professores participaram. E eu também participei. É um direito estatutário que não é retirado quando alguém passa a ocupar um cargo de mandatário numa cidade. Quando você participou desse processo, que benefício isso trouxe para você? Nada, porque você participa simplesmente e você continua governando a sua cidade, porque você só volta para a sala de aula depois de sair do mandato. Quem se aposentou usando os decretos que ele revogou, continua tendo esse direito, ele não pode mexer. Para mexer, ele tem que dar direito à ampla defesa, fazer um processo administrativo que pode ser questionado na justiça depois. E se um professor for pedir sua aposentadoria agora, em Cubatão, ele vai ter que ter aplicado no cálculo do benefício dele a opção de jornada que ele fez. Caso a prefeitura se recuse a fazer isso, porque é direito adquirido dele, ele na justiça tem plenas condições de conseguir. Ou seja, esse decreto vale daqui para frente. Os efeitos retroativos que eles pretendem atribuir a ele é absolutamente questionável. Ele alega que os decretos de 2009 e 2010 são inconstitucionais, são ilegais. O que você pode falar em relação a isso? Ele não tem nenhuma fundamentação para isso. Quando você revoga um decreto ou anula um decreto com força na súmula 473 do Supremo, que por sinal não tem mais aplicação como tinha em 1969, ele tem que dizer no próprio decreto quais são as ilegalidades ou inconstitucionalidades que o decreto anterior tem. Ele não faz isso. Bom, já está na água a draga que chegou à região para trabalhar no enchimento daqueles sacos, os bags,